Boa noite. Sou professora Glacione Arruda, diretora da Sala Paulo Freire, Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Formação Continuada da Rede Municipal de Duque de Caxias, e é com grande prazer que damos início à live que faz parte do ciclo formativo Trocas e Conversas em Educação Especial, transformando o conhecimento em ação. E hoje teremos o prazer de receber a professora doutora Márcia Plesch, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e juntamente com a professora doutora Patrícia Cardoso, que também estará fazendo hoje, trazendo hoje um pouco do retorno da pesquisa que foi realizada no nosso município no ano de 2020, acerca da síndrome congênita do Zika vírus. Então, é com grande alegria que hoje nós teremos essa live tão importante, já e com retorno de uma pesquisa que foi realizada na nossa rede. E eu falo em nome da Secretaria Municipal de Educação, da Subsecretaria Pedagógica, da Sala Paulo Freire, do Departamento de Educação Básica e da Coordenadoria de Educação Especial. Então, eu quero desejar as boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo a nossa live e desejar uma ótima noite de trocas e conversas, E eu gostaria, nesse momento, de convidar a professora Márcia Plesch para estar aí falando um pouquinho para a gente, já iniciando um pouco sobre a pesquisa, sobre essa temática que foi tão importante, que é tão importante no contexto atual. E eu quero falar um pouquinho da professora Márcia, apresentá-la, Ela já é conhecida da nossa rede, mas quero apresentá-la aqui. A professora Márcia é doutora em Educação, com mestrado e especialização em altas habilidades pela UERJ, é graduada em Educação Especial, com habilitação em Deficiência Intelectual pela Universidade Federal de Santa Maria, é professora associada do Instituto Multidisciplinar e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, o PPG-EDUC, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A professora Márcia coordena o grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, o OBE, da UFRJ, e no período de 2010 a 2014 foi coordenadora local do Consórcio Educação e Diversidade do programa da CAPES, no qual envolveu a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A professora Márcia, além de um vasto currículo na área de pesquisa, no campo da educação especial, da acessibilidade, da inclusão, a professora Márcia também ela desenvolve muitos projetos, muitas pesquisas, participa de projetos de extensão sobre formação de professores e inovação tecnológica aplicada à educação na Baixada Fluminense. E ela é fundadora do Fórum Permanente de Educação Especial da Baixada Fluminense, que envolve pesquisadores e gestores da área de educação especial. E tem como principais temas de pesquisa e orientação educação especial, políticas de educação inclusiva na educação básica e no ensino superior, processos de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, práticas curriculares, formação de professores e inovação tecnológica aplicada à educação especial. Então, professora Márcia, é um prazer tê-la conosco novamente. Seja bem-vinda, Caxias é a sua casa, sinta-se em casa, e muito obrigada pela sua participação. Boa noite a você, Glaucione, às nossas queridas intérpretes, a todos que já estão nos assistindo, o povo ainda está chegando. A Glaucione já falou meu nome, eu sou, então, uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos claros, curtos, hoje estou usando um coque, olhos verdes, estou vestindo uma blusa azul e um lenço em tons de pastel esverdeado, meio telha, bege,
e falo aqui do escritório da minha casa, que na lateral tem uma estante repleta de livros e aos fundos uma porta branca e uma parede branca. Bem, o que dizer de Caxias, né? Para mim é uma grande satisfação, hoje é uma satisfação, assim, eu diria que em dose dupla. Primeiro, Glaucione, agradecer toda a parceria, né? Você disse que a Caxias é a minha casa e eu me sinto mesmo em casa, não só em Caxias, mas em vários outros municípios da Baixada e do nosso fórum, que hoje é para além da Baixada, né? Nós já temos 2 municípios também do Sul Fluminense que participam do nosso fórum, e ele faz toda a diferença no que nós temos trabalhado em termos de pesquisa e extensão na Baixada Fluminense, em prol do sistema público educacional. E eu não falo só da universidade, porque quando nós criamos esse fórum que articula gestores e profissionais que atuam nas 2 universidades públicas, nós nos unimos em prol do projeto de educação pública desse país. Somos um sistema público, né? Então, isso é fundamental de ser dito, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. É uma satisfação enorme o tipo de pesquisa que a gente faz, porque ela não é uma pesquisa para a produção de papers, de artigos, de teses e dissertações somente. Nossas pesquisas, elas têm uma aplicação direta na vida das pessoas, na vida das crianças com os quais nós pesquisamos, com as famílias, mas, sobretudo, com os nossos colegas professores, né? E é nessa direção que eu vou fazer minha fala inicial, porque em seguida, e aí é o segundo momento da minha alegria, a Patrícia, agora a doutora Patrícia, né, vai fazer a devolutiva da parte da pesquisa que nós desenvolvemos no ano de 2020 no município de Duque de Caxias, em parceria com o Centro Paulo Freire, com toda a equipe da educação especial. Eu acho que eu vou localizar um pouco esse projeto para vocês entenderem a dimensão dele, e depois já vou falar dos resultados desse projeto para além da Baixada, para além de Caxias, para além do nosso fórum, para o estado inteiro e, quiçá, para o país, né? Esse é um projeto, então, que se chama Pesquisas e Ações Intersetoriais entre Educação e Saúde na promoção da escolarização e do desenvolvimento de crianças com síndrome congênita do Zika vírus. É um projeto que articula pesquisadores da Rural, que coordena esse projeto, nosso observatório faz a coordenação geral, temos pesquisadores da UERJ, de Duque de Caxias e também do Maracanã, temos colegas pesquisadores também da PUC-Rio e da Fiocruz, por meio da INSP e do IFF. Então, é um projeto que envolve várias instituições públicas, é um projeto interdisciplinar e é financiado pela faixa A do edital Grupos Emergentes da FAPERJ. Para organizar a coleta de dados, nós distribuímos as equipes de pesquisa, que são cerca de 50 profissionais, entre mestrandos, doutorandos, profissionais da educação básica, profissionais que atuam nessas instituições, bolsistas de IC, de pós-doutorado, enfim, são 50 a 55 pessoas que trabalham nesse projeto. Nós distribuímos, então, as ações em 3 eixos. O primeiro eixo, que são as crianças e a família. Uma parte dessa etapa está concluída, porque é na residência das famílias, faltam 4 municípios apenas, nós tivemos que suspender quando começou a segunda onda do Covid, e agora nós vamos para a escola, né? Porque aqui também tem uma etapa que dialoga com a escola. Não vou apresentar os resultados, porque não é objeto da live de hoje. A segunda etapa, que é a escola e formação de professores, vai dialogar uma parte com essa primeira etapa, que é uma avaliação da participação das crianças nas atividades de sala de aula, mas a formação de professores, nós desenvolvemos um programa de formação continuada com profissionais de Duque de Caxias, foi o que nós chamávamos carinhosamente de projeto piloto, foi desenvolvido ano passado, participaram cerca de 50 profissionais, e a partir desse piloto, nós tivemos agora uma proposta aprovada
que engloba esse piloto, mas também outros conteúdos da primeira especialização pública em educação especial e inovação educacional do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser lançado ainda esse ano, é uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Fundação CECIED, e ele vai ser desenvolvido nas 8 regiões do Estado, em 10 polos distintos, para 2.000 professores da educação básica, dos municípios e também do Estado. O foco dele vai ser a escolarização, o desenvolvimento de tecnologias assistivas de baixo custo, acessibilidade curricular, principalmente dirigido para crianças com deficiências múltiplas, mas também inserimos as crianças com deficiência intelectual. Esse produto, esse impacto social que vai atingir o Estado todo, só foi possível porque nós tivemos essa parceria com o Duque de Caxias, mas, acima de tudo, porque as professoras e os demais profissionais, porque nós tivemos nesse piloto não apenas professoras, construíram conosco o conhecimento que a Patrícia vai apresentar e que agora vai ser replicado em todo o Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria, uma satisfação imensa a gente poder dizer, olha, eu fiz parte dessa história, né? Eu estou dizendo isso aos que participaram do nosso projeto. Nossa premissa metodológica tem sido, esses anos todos, produzir pesquisa, produzir extensão com os profissionais da educação, com a escola, e não sobre a escola e sobre os profissionais da educação. E estamos colhendo juntos, todos nós, nossos frutos agora, né? Nós semeamos, plantamos, né? E agora estamos colhendo, então, esse resultado, e tudo que nós produzimos nesse curso vai ser replicado e disseminado para todo o nosso estado. E a última etapa da pesquisa, que é a etapa que está mais atrasada, né, em função do próprio Covid, é o eixo intersetorialidade, que nós iniciamos, e até o momento nós desenvolvemos a primeira fase em 5 municípios apenas, mas eu tenho certeza, o projeto vai até 2023, nós vamos voltar a campo agora no início de outubro, né, porque as escolas voltaram, então parte da equipe vai voltar também. Tenho certeza que nós vamos conseguir correr atrás do tempo, né, para recuperar e fazer as ações que ainda precisam ser realizadas para que a gente tenha, então, o produto final desse projeto, que são vários produtos, né, não só esse programa de formação continuada, mas também estamos desenvolvendo produtos tecnológicos de comunicação alternativa de baixo custo para serem usados em tablets ou androids, porque muitas dessas crianças não se comunicam. Então, aproveito aqui hoje a oportunidade de agradecer imensamente a professora Renata, que foi uma pessoa incansável para que essa parceria se consolidasse. Agradecer todas as meninas, eu chamo elas de meninas, mas são todas mulheres profissionais do observatório. Agradecer a Patrícia, que comprou essa ideia de fazer sua tese e que teve que mudar o seu objeto em função da pandemia, mas fez uma super tese. Agradecer a Maíra, que ajudou, a Leila, enfim, a equipe Paulo Freire, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. É só agradecimento por tudo que nós construímos juntos. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu vou deixar, então, a Patrícia apresentar a sua tese. É uma forma também de devolutiva. Já nós vamos também enviar uma cópia para o Centro Paulo Freire, em PDF. Vamos disponibilizar no site. E aí, quando pudermos também, eu não sei se a Glaucione deseja também uma cópia em Word, impressa, né? Mas a gente também pode providenciar isso, caso seja necessário, para que seja publicizado o máximo possível com os profissionais da educação do município de Duque de Caxias. Muito obrigada e parabéns pela semana, parabéns pelas lives e por todos os debates que têm sido até aqui realizados. Boa noite. Obrigada, professora Márcia.
Sempre um prazer ouvi-la, né? E como é importante, né, a gente ter essas devolutivas de todas as pesquisas que são realizadas no nosso município, né? A Sala Paulo Freire, ela é o departamento responsável, né, pela autorização das pesquisas, dos estágios, né? Também a gente promove, né, toda a formação, né, na nossa rede, os cursos de extensão, toda essa parceria com a universidade, né, esse diálogo direto, né, da universidade com a rede. Então, esse projeto de pesquisa foi um projeto muito bom, né, para a nossa rede, porque além da pesquisa que foi desenvolvida pela Patrícia, né, nós também ganhamos, né, um curso de extensão que foi promovido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo UBE, né, coordenado pela professora Márcia. Então, um curso que começou antes da pandemia, né, e depois veio a pandemia, o curso não acabou, nós continuamos no curso, né, durante a pandemia, então, assim, de forma remota, né, mas foi muito importante para a nossa rede, e hoje nós temos aí o resultado, né, um pouquinho dessa devolutiva que a Patrícia vai apresentar para a gente. Então, professora Márcia, muito obrigada, sempre muito bem-vinda, né, e que possamos ter novas parcerias, né, novos projetos, né, e novas pesquisas nessa área da educação especial na nossa rede. O projeto continua, agora nós vamos para a escola, Glaucione. Olha, muito bom, muito bom mesmo. E vamos continuar aí, né, nessa parceria aí junto com o BE, né? Aguardando a nossa especialização, né, professora Márcia, também. Data marcada para o início das aulas, 1º de março de 2022. Não deixem de se inscrever. Oh, muito bom. Então, teremos também a especialização em educação especial, né, promovida pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também uma parceria da SME Caxias com a universidade. Muito bom. Professora Márcia, muito obrigada. E eu quero, né, apresentar a Patrícia agora, que não é mais doutoranda, já é doutora, defendeu a sua tese em agosto, parabéns, né? Então, a Patrícia é doutora em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é integrante do grupo de pesquisa Observatórios de Educação Especial e Inclusão Escolar, Práticas Curriculares e Processos de Ensino e Aprendizagem, né, o OBE, coordenado pela professora Márcia. Atuou como orientadora educacional e supervisora pedagógica no Instituto Presbiteriano de Ensino. Atuou também como bolsista da FAPERJ de doutorado nos anos de 2017 e 2018 e como bolsista do PARFOR na Universidade Federal Rural, ministrando disciplina Estágio Complementar em Educação Inclusiva para o curso de Pedagogia. É mestre em Educação também pelo Programa de Pós-Graduação da UERJ, né, pelo PROPED, e é participante do grupo de pesquisa, né, Inclusão e Aprendizagem de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, né? Foi participante desse grupo de pesquisa nos anos de 2014 e 2015. E é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, participante do grupo de pesquisa OBE, orientado pela professora Márcia. E na mesma universidade, né, atuou também como bolsista de iniciação científica e bolsista de intercâmbio e estudos no exterior, né, pelo programa da CAPES FIPSE, né? E durante o mesmo período, né, atuou como estagiária em atendimento educacional especializado em algumas escolas também fora do país, né? Atuando também como professora substituta do Colégio Pedro II entre os anos de 2015 e 2017. Então, Patrícia, seja bem-vinda à nossa rede, que você fique à vontade para trazer um pouquinho da sua pesquisa, do seu relato, né, essa devolutiva, e com certeza teremos uma ótima noite aí de aprendizado. Obrigada. Eu agradeço o convite, a oportunidade, as palavras. Faltou só uma atualização, porque foi ao mesmo tempo que eu terminei e defendi a tese, eu entrei para o Colégio Pedro II como professora efetiva, onde estou agora como professora do atendimento educacional especializado, lá no campus de Realengo, por enquanto ainda em atividades remotas. Mas é um prazer, como eu disse, estar com vocês hoje, estar com a rede novamente, uma rede que
abriu suas portas para receber nossa pesquisa e me receber enquanto doutoranda, exercendo a minha tese no ano de 2019 e 2020, basicamente, né, dentro da rede. E já é um prazer vir já que algumas pessoas estão comentando aqui, algumas pessoas que participaram do projeto. Então, sintam-se aqui representadas, porque essa tese, essa pesquisa, essa parte do projeto só foi possível através da participação de vocês, né, por meio das contribuições e das construções que nós tivemos ao longo do ano passado, que vão ser apresentadas aqui a partir dos principais resultados da tese. Me apresentar, como a professora Márcia também se apresentou, sou uma mulher branca, de estatura baixa, cabelos pretos, longos, estou sentada numa cadeira preta e uma parede de fundo branco atrás de mim, com um quadro preto com algumas fotos de família. Bom, acho que já podemos começar a apresentação. Acredito que todos já estejam vendo. Esse não é o título da tese, mas é o título da nossa conversa de hoje. Inclusão educacional de crianças com a síndrome congênita de Zika vírus, intervenção pedagógica inicial e essencial. A tese ela abordava essa chegada, a chegada das crianças dentro da educação infantil. E hoje nós vamos tratar de alguns aspectos que nós vimos ao longo da pesquisa, que foi realizada a partir do programa que nós desenvolvemos em meio a um curso de extensão, como já foi falado pela professora Márcia, pela professora Glaucione. Pode passar, por favor. Então, a professora Márcia já apresentou os 2 projetos em que a pesquisa foi desenvolvida. Então, ela é, portanto, um desdobramento desses 2 grandes projetos realizados dentro do nosso grupo de pesquisa, o Observatório de Educação Especial, que contou com financiamento da FAPERJ, do CNPq e da CAPES. As parcerias, né, que foram estabelecidas ao longo de todo o projeto já foram também relatadas pela professora Márcia, em forma de agradecimento à rede do município de Duque de Caxias e Secretaria de Educação, que nos concedeu realizar essa parte da pesquisa em seu município com os seus profissionais. Então, para situar um pouco do que a gente está falando, a gente parte do lugar de entender a inclusão como reconhecimento da diferença, que é traduzida em cada localidade, respondendo às demandas encontradas. Acreditamos, portanto, assim, numa educação inclusiva que não privilegia uma única metodologia de ensino, mas que o trabalho com a diversidade ele é dentro da realidade escolar do país, mesmo sendo alvo de preocupação e incerteza, principalmente quando nós estamos falando de sujeitos com deficiência intelectual, deficiência múltipla ou algum outro comprometimento cognitivo, que é o caso do nosso público em questão, as crianças com a síndrome congênita de Zika vírus. Nós partimos de um problema central que aborda a inclusão educacional na educação infantil, nessa primeira etapa da educação básica, dessas crianças com a síndrome congênita de Zika vírus que tem chegado para nós agora nas escolas, principalmente em creches e pré-escolas. E justifica-se pela menor ênfase no debate nessa etapa da educação básica, dentro das pesquisas realizadas nacionalmente e na urgência de estudos desenvolvidos para com esse público específico, que é um público que tem chegado para a gente aí agora, mas que surgiu no Brasil, como a gente vai ver, há 5 anos atrás. E algumas indagações, algumas perguntas surgiram na nossa mente para designar o caminho, né, o andamento que teria a pesquisa. E algumas delas foram: quais conhecimentos são demandados pelos professores para atuar com essas crianças? Como trabalhar com elas? O que esperar e o que oferecer para contribuir com o seu aprendizado e desenvolvimento? Como deve acontecer a estimulação precoce de caráter didático-pedagógico em creches e pré-escolas? Existe diferença na educação desse grupo? A educação infantil está preparada para recebê-las? E o que seria uma escola preparada? Existe essa escola preparada? Essas foram as questões que foram levantadas e embasaram todo o nosso percurso ao longo da pesquisa.
o nosso objetivo principal, geral, foi de analisar, a partir desse programa que foi desenvolvido dentro da rede de ensino de Duque de Caxias, um programa de formação continuada para profissionais da educação, a formação de professores e a chegada dessas crianças na educação infantil. E para situar um pouco mais, é importante a gente falar sobre, propriamente dita, a síndrome congênita do Zika vírus e as repercussões que ela já tem tido no âmbito da educação infantil. É importante estudar esse contexto da educação por ser uma fase rica em relação à construção da autonomia, identidade e competências dos sujeitos. Essa é uma constatação que nos leva a entender que essa etapa da educação básica merece uma atenção direta nesse momento. E nós realizamos uma discussão a partir do que nós temos visto nas pesquisas mais recentes, que abordam a perspectiva inclusiva na educação infantil sobre a formação dos seus professores. Fizemos um balanço dessas produções acadêmicas sobre o tema, balanço sobre teses e dissertações produzidas na área da educação, que abordavam um assunto. E aí nós trazemos o que nós acreditamos como educação infantil. Uma educação infantil que permite bebês e crianças vivenciar, experimentar e experienciar, aprender, reproduzir, criar e recriar, por meio do brincar e de outras formas que, de modo estruturado, contribuam em seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, é desse lugar que nós falamos. E nós trazemos agora a realidade que nós temos encontrado no nosso país. Os últimos registros de 2019, final de 2019, traziam 3.474 casos de bebês que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. Então, assim, é importante destacar que esses são os números registrados em 2019. Nós sabemos que isso já tem aumentado, tivemos registros mais recentes que têm aparecido, de crianças ainda nascendo com a síndrome congênita do Zika vírus. Então, nós tivemos um boom em um momento histórico, mas não quer dizer que isso acabou. Nós ainda temos crianças nascendo com essa síndrome e o maior número dos casos registrados apontam crianças com incidência de microcefalia. Mas também sabemos, por outras pesquisas que vêm sendo realizadas, dentro do Instituto Federal Fernando de Figueiredo, principalmente da Fiocruz, entre outras redes de pesquisa, que não necessariamente isso seja a realidade. Essa é a realidade registrada, mas não necessariamente é a realidade encontrada no país. Porque sabemos que muitas coisas ainda não têm sido registradas, muitos casos, muitas crianças não têm sido acompanhadas. E elas têm sido encontradas não pela saúde, hoje elas têm sido encontradas pela educação, porque elas têm chegado às redes de ensino, têm chegado às creches e pré-escolas. Então, a recente trajetória da síndrome congênita da Zika vírus foi tratada no Brasil durante a pesquisa, e nós descobrimos que a região do estado do Rio de Janeiro, que abarca a maioria dessa população, está na Baixada Fluminense, que é o local de qual nós falamos, né? É uma área ainda que trata muito mais da questão da saúde do que da educação. Então, nós temos visto que os trabalhos realizados, eles têm um foco muito maior na área da saúde, mas as pesquisas na educação também têm sido feitas, e a nossa aqui hoje é um desses retratos, né, da educação trazendo esse assunto. Nós tratamos também sobre a deficiência múltipla. E aí é importante, pode passar, é importante deixar registrado que nós entendemos deficiência múltipla como associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, seja mental, visual, auditiva ou física, com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. A funcionalidade das pessoas com deficiência múltipla depende de aspectos individuais, das limitações impostas pelas deficiências e das oportunidades oferecidas pelo meio, como aponta a Rocha, né? Nossa professora Maíra Rocha, que também é componente do nosso grupo de pesquisa, da rede foi professora durante muito tempo da rede de Duque de Caxias, e trata sobre essas pessoas, fala bastante em suas pesquisas sobre as pessoas com deficiência múltipla, que é onde o grupo da síndrome congênita da Zika vírus está.
A nossa pesquisa, ela tratou a partir de duas perspectivas teórico-metodológicas. Então, nós trazemos teórico-metodológicas juntos porque são metodologias e referenciais teóricas ao mesmo tempo da nossa pesquisa, por seu caráter participativo de produção de conhecimento que contribui à mudança social. E essas perspectivas, elas foram usadas a partir dos conhecimentos e pressupostos da teoria histórico-cultural de Vygotsky e da pesquisa ação colaborativa. São perspectivas que ressaltam a importância da dimensão reflexiva da pesquisa enquanto característica essencial à prática docente e possibilita o desenvolvimento de um olhar para a realidade educacional, que vai além dos conceitos teóricos, mas pensa também a prática pedagógica. Nós trazemos aqui alguns procedimentos para a pesquisação colaborativa que foi desenvolvida. Então, nós tivemos, a priori, uma fase exploratória, a formulação do problema, a elaboração do projeto propriamente dito de ação, a realização dessa pesquisa com a coleta dos dados, a análise e interpretação dos dados, e o ponto que hoje nós também trazemos é a divulgação desses resultados. E esse momento aqui com vocês é uma oportunidade de fazer isso também, de dar um retorno, não só à sociedade, mas à própria rede do que foi desenvolvido. Aqui nós trazemos uma imagem, mapa do Rio de Janeiro com foco no município de Duque de Caxias, que é o cenário, né, o locus da nossa pesquisa. É o município de Duque de Caxias, que fica dentro da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. É uma região, a região da Baixada, que está localizada também a nossa universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma região que, é bem sabido, tem inúmeros problemas sociais e educacionais, números elevados de infectados pelo vírus da Zika, baixos índices de desenvolvimento humano, apesar de ser uma região metropolitana do estado, é considerada uma região periférica. Nós trazemos aqui um quadro que traz os sujeitos da nossa pesquisa. Então, os grupos de sujeitos, nós tivemos a equipe do nosso observatório, a equipe do OBE, contando com aproximadamente 10 pessoas, a equipe de gestão da Secretaria Municipal de Educação e Centro Paulo Freire, de Caxias, com aproximadamente 5 pessoas, e as participantes do programa, que contamos com aproximadamente 40 pessoas, tendo um total aproximado de 55 pessoas. Então, por que aproximadamente? Né? Como a professora Márcia falou, o nosso curso ele começou de modo presencial e por conta da pandemia, pelo novo coronavírus, que tem acometido todo o mundo, e em especial no ano passado no nosso país, nós precisamos realocar, reorganizar e reestruturar a pesquisa, fazendo com que ela continuasse de modo remoto. Isso, entre outros aspectos, fez com que alguns participantes que iniciaram o curso não pudessem permanecer até o final. Então, nós colocamos números aproximados porque iniciamos com um quantitativo e terminamos com outro. Então, a pesquisa foi realizada ao longo de todo o ano de 2020 com a coleta de dados. Alguns dados colhidos no início da pesquisa tinham respostas de 44 participantes, e alguns dados colhidos no final tinham 34 participantes, mais a equipe de trabalho, a equipe de gestão da rede. Então, a gente colocou como número aproximado do total do trabalho. É importante dizer que o município de Duque de Caxias concluiu no ano de 2019. Em 2020, nós iniciamos o programa, mas em 2019, a rede concluiu seu ano tendo 22 indivíduos matriculados na educação infantil com a síndrome congênita do Zika vírus. E aí eu peço perdão porque foi um errinho de formatação, mas as participantes do programa, né? Eu falo participantes como feminino porque nós tivemos a totalidade de mulheres, então pessoas do sexo feminino que realizaram o programa conosco. Entre as participantes, nós não tivemos só professoras,
Nós tivemos professoras do ensino regular, professoras do AEE, agentes de apoio à inclusão, até vi ali no chat que algumas já se colocaram, acredito que algumas delas podem ter participado também do programa. Tivemos componentes do grupo do observatório, como eu mencionei, participantes da gestão da rede, diretoras de creches e pré-escolas, estimuladoras, enfim, nós tivemos uma gama de participantes que, de forma geral, todos trabalhavam com o público da síndrome congênita da Zika vírus, mas não foram só as professoras, foram profissionais da educação. E trazemos algumas das fontes de análise dos resultados que nós vamos apresentar, que foram as reuniões com as equipes de trabalho, observação e diário de campo realizado pela pesquisadora, né, que vos fala, aulas e temas das atividades desenvolvidas, questionários e formulários online que as participantes responderam, os portfólios que foram realizados como registros dessas participantes ao longo do curso, vídeos e fotos e uma entrevista com um grupo focal que contou com a participação de algumas voluntárias ao final do curso. Realizamos essa análise a partir da análise de conteúdo. Então, nós trazemos aqui, nesse slide, 3 imagens que retratam um pouco de como ocorreu o programa de formação continuada de profissionais da educação do município de Duque de Caxias. Na primeira imagem, retrata o primeiro dia desse encontro, que foi realizado de modo presencial, lá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que contou com vários participantes da equipe do projeto, com participantes da Secretaria Municipal de Educação, pessoas relacionadas ao Centro Paulo Freire também, e retrata um pouco de como foi esse primeiro momento. A estrutura do programa é retratada na segunda imagem, também no encontro presencial, realizado nesse auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a professora Márcia, realizando parte do trabalho desse dia e as participantes ouvindo. Esse programa foi realizado a partir de um curso de extensão, abrangendo 120 horas de formação continuada em serviço para professores e outros profissionais da educação, como eu disse, que receberam em suas salas de aula crianças com a síndrome congênita da Zika vírus entre os anos de 2019 e início de 2020, que foi quando nós começamos o programa lá em março de 2020. E é importante destacar que essa formação ela foi continuada e em serviço. Esse foi um dos grandes ganhos desse programa e que resultou também em grandes ganhos para a pesquisa, que é poder realizar uma formação em que os profissionais são liberados do seu horário de trabalho. Então, no seu horário de trabalho, eles podem realizar essa formação. E o outro grande ganho foi realizar a formação dentro da própria rede, que os professores não precisavam sair de Duque de Caxias e, por exemplo, ir até a universidade. Nós fomos até a rede, que infelizmente precisou ser reestruturada e depois nós fizemos cada um na sua casa por conta das atividades remotas da pandemia. E aí é o que retrata a terceira imagem, que é uma imagem com várias abas, janelas, né, dos participantes, de palestrantes, da equipe, em um dos encontros online. Então, nós tivemos 2 aulas presenciais e as demais aulas foram síncronas online, através da plataforma Zoom, com atividades também assíncronas na plataforma do Facebook, um grupo fechado somente com os participantes da pesquisa. Pode voltar por favor? Nesse slide, nós trazemos os principais temas abordados ao longo do programa de formação desses professores, desses profissionais da educação, que visava conhecer a realidade que nós estávamos abordando, trazer questões de postura, movimento e alimentação dessas crianças, a interação e comunicação necessária para elas, brincadeiras, temas como direito de aprender, colaboração e intersetorialidade, o PEI, a família e o final que nós terminamos com e agora, a vida continua, que é trazer as repercussões não só desse curso, mas da representação, da inserção dessas crianças na educação infantil.
E o que nós temos visto ao longo do desenvolvimento desse projeto e dessa pesquisa é que a formação colaborativa em serviço no próprio município foi um dos pontos altos do programa, como eu abordei. Ela pôde nos mostrar que a formação colaborativa ela realmente trabalha com o pesquisador e participantes em conjunto, construindo conhecimento. Então, o programa buscou conhecer a realidade e reconhecer as necessidades das professoras para produzir material, recursos e literatura suficiente, objetivando a sua replicação em outras redes. Como a professora Márcia falou, um dos resultados é o nosso curso de especialização em nível de pós-graduação. E as relações estabelecidas foram vistas que elas afetam diretamente as condições de vida do sujeito. E no caso da formação docente, ela afeta também a humanização das práticas pedagógicas. Então, o que dizem essas professoras, o que dizem os profissionais da educação sobre a chegada das crianças com a síndrome congênita do Zika vírus na educação infantil? Nós trazemos agora alguns dos resultados que nós vimos ao longo do programa. A partir das percepções dos participantes sobre as questões que envolvem os processos educacionais dessas crianças, nós pudemos constatar que a formação se faz com e não só se faz para os professores. Isso trouxe aprimoramento não só da prática pedagógica dos participantes, da equipe, como também uma prática de pesquisa. Uma pesquisa que não é a universidade que faz para a educação básica, mas é feita em parceria. E um trabalho que prioriza a participação dessas crianças. Nós trouxemos aqui para retratar uma pergunta de um dos questionários realizados ao longo do programa, que traz uma visão, um pouco de algumas visões das participantes do programa. A pergunta de número 4 foi: para você, quais são os maiores desafios nos processos de ensino e aprendizagem com estas crianças? E algumas das respostas que nós tivemos, nós trouxemos 4 aqui representadas, foram: o desconhecido e a consciência que temos muito a aprender, pois cada criança é uma criança. A outra foi: neste momento, o maior desafio é compreender como trabalhar com esses alunos. A busca por informações é prioridade. Uma terceira resposta: o que parece mais desafiador é encontrar meios adequados para garantir o desenvolvimento pleno desses alunos. E uma outra resposta foi: conhecer suas dificuldades e o que consegue realizar. Então, a partir dessa exemplificação de pergunta e respostas, nós podemos ver que o curso trouxe muito do que essas professoras, esses profissionais da educação tinham de demandas, de inquietações dentro delas também. Não só as inquietações de nós como pesquisadores, mas das professoras que já estavam recebendo esses alunos em suas salas de aulas. E a partir dessas trocas estabelecidas ao longo do programa é que surgiu o termo, o conceito que dá tema ao encontro de hoje, de intervenção pedagógica inicial e essencial, IPEI, que se subsidia nas práticas de estimulação e intervenção precoce e na perspectiva inclusiva, nas quais, com o amparo da perspectiva histórico-cultural, entende que o professor precisa agir propositadamente com viés pedagógico na mediação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças no ambiente escolar. Apresenta-se, assim, como um possível norteador para os profissionais da educação infantil, uma vez que preconiza um conjunto intencional de ações e práticas docentes, com variados estímulos, tendo o objetivo de exercer influência na qualidade de vida desses sujeitos, em determinadas situações, na iminência de um desenvolvimento que não ocorre nessas crianças. Então, assim, contribuindo em seus processos de aprendizagem e construção de conhecimento. Entre outras palavras, nós entendemos que a importância de se construir esse conceito se dá pelo argumento que eu trouxe lá no início, de muito de ser tratado sobre o assunto ainda está dentro da área da saúde. Então, a educação
para falar da educação, a educação precisa também se colocar. E nós entendemos ser importante a construção de um conceito que nasce a partir do que é trazido e construído numa formação de professores, numa formação de profissionais que lidam com a educação, que estão no dia a dia com essas crianças nas salas de aula, nas redes de ensino, na educação básica. Então, esse conceito se dá pela compreensão de que, apesar das grandes contribuições da estimulação precoce que vem da área da saúde, que nós não negamos essas contribuições, mas essas atividades elas tendem a suprir expectativas derivadas de questões de saúde, de cuidado e de vida diária. E a gente entende que dentro da educação, dentro das escolas, nós precisamos trabalhar para além disso. Então, de modo algum, vamos negar os benefícios e a importância da estimulação precoce. Esse conceito, né, e o que nós tratamos ao longo da pesquisa se baseia também no que nós temos alcançado a partir dessas contribuições, mas nós entendemos que nós carecemos de um movimento no sentido da educação contemplar também, de modo sistemático, intenções e caráter didáticos pedagógicos. Então, desse modo, é preciso identificar precocemente alterações no desenvolvimento da criança ou indicadores de risco, possibilitando uma intervenção mais adequada e oportuna por meio de estímulos. E estímulos aqui, né, estimular, nós entendemos como ensinar, motivar, aproveitar objetos e situações, transformando-os em conhecimento e aprendizagem, que é aquilo que a gente já faz dentro da escola. Partindo também das contribuições de Vygotsky, né, da teoria histórico-cultural que ancora a nossa pesquisa, nós concebemos que essa primeira etapa da educação básica, a educação infantil, ela deve assistir a criança nos desafios de convivência social, nas relações inter- e intrapessoais, nas questões afetivo, emocionais e cognitivas. Esses cuidados estão além daqueles com o corpo e com as necessidades físicas ou motoras. São atenções, portanto, voltadas para a construção e aquisição de saberes e conhecimentos, através da aprendizagem e do consequente desenvolvimento, que é aquilo que trata a educação. E por isso entendemos que a síndrome congênita da Zika vírus é uma condição clínica, sabido que esses sujeitos estão suscetíveis a diferentes atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, com amplas necessidades motoras, gerando limitações, alterações sensoriais, de linguagem, de comunicação, e entre outras especificidades. E essas características elas vão acarretar déficits nas atividades funcionais dessas crianças. Então, a intervenção pedagógica inicial e essencial ela é fundamental para ofertar e ampliar possibilidades de atividades desempenhadas no ambiente educacional, que refletem e atendem esse público. E os principais resultados encontrados ao longo do programa, a partir de toda a construção colaborativa com os profissionais da educação e dos conceitos que surgiram ao longo da realização da pesquisa, nós tratamos que as ações intersetoriais e as redes de apoio elas são articulações necessárias e urgentes no avançar de práticas e cotidianos educacionais inclusivos. A escola sozinha não vai dar conta. Os professores não têm braços suficientes para abraçar todas as necessidades dessas crianças. Então, nós precisamos, sim, trabalhar de modo intersetorial com redes de apoio. Mas destacamos que a escola tem um papel fundamental para orquestrar essa dimensão multilateral. Então, é papel, sim, da escola estar no centro dessa dinâmica. Um dos resultados, como a professora Márcia já falou, é a replicação e a expansão desse programa a partir de um curso de especialização que vai começar no ano de 2022. Outros resultados encontrados trazem que essa rede de apoio, que a escola precisa trabalhar como forma multilateral e intersetorial, ela vai trazer uma equipe intersetorial a partir de uma esfera macro de ações, trabalhando com saúde, assistência social, área da fisioterapia, fonoaudiologia, neurologia, entre outras áreas. A escola como um meio
meso de englobar esses sujeitos, essas crianças, e no âmbito privado das famílias, tendo esse público-alvo das crianças com a síndrome congênita da Zika vírus como destino dessa rede de apoio. Então, nós vemos o espaço da educação infantil como um lugar de construção de relações interpessoais, intrapessoais e com conhecimento, independentemente da idade que essas crianças tenham ou das suas deficiências. Portanto, as crianças com deficiências múltiplas, as crianças com a síndrome congênita da Zika vírus, também têm esse espaço, esse lugar como um lugar de direito. Tanto as famílias quanto os serviços de suporte à escolarização, eles precisam ser trazidos para o diálogo com a educação e orientados pela escola de como eles podem contribuir com as demandas educacionais dessas crianças. Esse foi um ponto muito debatido ao longo do programa por todas as participantes, que é imprescindível que a educação trabalhe em parceria com as famílias dessas crianças. E a perspectiva histórico-cultural, ela trouxe todo esse aporte teórico-metodológico para o desenvolvimento da pesquisa, que culminou aqui onde nós trazemos esse esquema com os 4 principais indicadores levantados ao longo da pesquisa, que foram práticas colaborativas na formação de professores e apoio intersetorial dentro do cotidiano escolar, é imprescindível para esse trabalho acontecer. É preciso aproximação, portanto, e parceria com as famílias. A intervenção pedagógica inicial e essencial se mostra como um caminho possível para direcionar esse trabalho, e os recursos da comunicação alternativa e do PEI, como um planejamento educacional individualizado, aparecem como estratégias, recursos importantes no desenvolver do trabalho com essas crianças. E aí, trazendo as nossas considerações finais, nós entendemos, portanto, que a colaboração, além de ser uma realidade possível de metodologia de pesquisa, que nós vimos no decorrer da realização do projeto, ela é viável também como modo de exercer a atividade docente, principalmente no trabalho com essas crianças, por meio de práticas e de equipe de ensino colaborativas. A urgência de práticas pedagógicas que contemplem não somente os conteúdos prescritos nas normativas, mas também ações contextualizadas e significativas para esses sujeitos. Algumas das nossas sínteses conclusivas, elas, dentro desse contexto atual, nos levam a captar que é imperativo a educação o trabalho de modo intersetorial. E os dados coletados por meio dessa revisão de literatura e do programa, das observações realizadas, mostram que a realidade pesquisada vem apresentando um movimento de acolhida, de escuta e procura em atender às demandas nascidas com sujeitos com a síndrome congênita da Zika vírus que têm chegado às instituições de educação infantil. Nós pudemos ver isso na parceria realizada com a Rede de Duque de Caxias. E aí termino trazendo uma consideração de que nós temos os aspectos aqui apresentados, nós acreditamos que esses dados e as construções coletivas, reflexões oriundas da análise desse conteúdo possam subsidiar ações colaborativas de formação, principalmente uma formação que visa ser continuada e em serviço, e práticas pedagógicas inclusivas, que impactem diretamente na realidade escolar e na vida dos sujeitos que a compõem. Esperamos contribuir também para a ampliação de estudos nessa perspectiva inclusiva para essa área da educação e principalmente no que concerne ao campo da deficiência múltipla. E aí nós trazemos as principais referências utilizadas ao longo da apresentação de hoje. Agradecemos. E o último slide traz os financiamentos da pesquisa e os nossos contatos, que eu não sei se a gente vai deixar aí um pouquinho na tela, mas, enfim, são os contatos, o e-mail do nosso observatório, do OBEDUC, o site do nosso grupo de pesquisa, o Instagram e o Facebook, para quem quiser acompanhar os projetos que nós temos desenvolvido dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigada, professora Patrícia.
por essa devolutiva de pesquisa, né, que foi tão importante para a nossa rede. Eu acho que quando a gente, né, consegue construir essa parceria, né, tendo esse retorno, é muito importante, né, para a gente entender o real objetivo, né, da pesquisa, o real do objetivo, né, quando a gente tem a oportunidade de receber um pesquisador, né, que entra na escola para fazer pesquisa, e como que isso contribui, né, até como dados, né, como banco de dados para a nossa rede, para que a gente também possa pensar políticas públicas, né, e a gente sabe como que essa temática é importante para a rede, né. Eu gostaria de chamar a professora Renata Vogas, acho que ela está aí na sala também, para fazer aí as suas considerações. Olá, boa noite, consegui me conectar. Obrigada, Patrícia, por essa parceria. Obrigada pela sua fala, muito valiosa para a gente. Obrigada por representar nesse momento, né, todo o grupo do observatório, que são pessoas por quem eu tenho muito carinho, né? O Glassi, eu acho que a gente podia passar para as perguntas, né? A gente tem uma pergunta que eu acho bem bacana de ser feita, se você conseguir puxar para a gente no chat. E, Patrícia, você consegue trazer, assim, um pouquinho do curso para a gente, assim, um pouquinho das temáticas, porque nem todas as escolas participaram, né? Nós precisamos, na ocasião, nós tivemos que selecionar as escolas que já estavam atendendo as crianças com a síndrome congênita, e ao longo do caminho nós fomos matriculando novos estudantes em outras escolas que não participaram do curso, né? Mas se você puder, assim, lembrar um pouquinho de como que foi as temáticas, né? Um pouquinho do que a gente englobou, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa intervenção, né, essencial para a nossa rede, acho que seria importante. Você consegue? Eu falo agora ou espero as perguntas também? Posso falar? Pode. Depois a gente vai puxando a pergunta e a Glácia coloca aí. Tá bom. Obrigada mais uma vez, Renata, por toda a parceria e por dialogar com a gente sempre de modo tão aberto e trazendo sempre a rede, as demandas da rede, para que nós pudéssemos abordar ao longo da pesquisa. Então, para quem não participou, né, para quem não vivenciou o curso conosco, nós desenvolvemos ele a partir de 10 grandes temas geradores, que chamaram os nomes das aulas que foram realizadas ao longo do curso. Então, nós tivemos 10 grandes aulas temáticas, que foram desenvolvidas a partir das demandas trazidas pelas reuniões de equipe que foram realizadas com a equipe de trabalho da rede municipal de Duque de Caxias e o grupo de pesquisa. Então, temas que nós entendemos que seriam importantes debater e que a rede já trazia também como demanda do seu contexto. E nós realizamos nos 2 primeiros encontros questionários também, abordando as professoras, as profissionais de educação que participaram do curso, sobre o que elas tinham de inquietação, de necessidades, de curiosidades, de medos, enfim, ou de convicções já sobre o tema, sobre essas crianças, sobre a inclusão delas na educação infantil e as demandas que já vinham nascendo a partir do recebimento dessas crianças por algumas delas. Como nós só tivemos 2 encontros presenciais, e foi bem no início do ano, em março, muitas delas estavam recebendo esses alunos nos seus primeiros dias, então eram primeiros contatos. Então, as perguntas, as demandas, elas eram muito iniciais, no sentido de como eu vou lidar com essa criança, como eu vou segurar essa criança, o que eu posso fazer com ela, ou ao relatos, e foram trazidos também alguns temas que já tinham sido abordados por essas profissionais dentro das suas salas de aula. E a partir disso tudo, nós trabalhamos alguns pontos. Algumas aulas do curso, todas as aulas do curso, nós trouxemos palestrantes, parceiros também da nossa universidade,
profissionais de diversas áreas intersetoriais para trazer o assunto para a gente. Então, nós tivemos participação de fisioterapeuta, de médicas, de professores, de professoras que trabalham a comunicação alternativa já em outras instituições, não necessariamente com essas crianças, mas que trouxeram um pouco dos seus conhecimentos e, né, expertises nas áreas que pudessem contribuir com a construção dos conhecimentos que nós estávamos fazendo ao longo do curso. Então, nós tivemos a participação dessas palestrantes que realizavam a apresentação do tema e, ao longo das aulas, as professoras, as outras profissionais da educação se colocavam, podiam fazer perguntas. Então, a interação ela era constante. E a partir disso, alguns temas não foram modificados, mas eles foram sendo reestruturados ao longo da pesquisa. Então, a ideia de ser uma pesquisa-ação colaborativa, ela surge como uma pesquisa flexível. Então, o curso ele tinha um quantitativo de horas pré-determinado, um quantitativo de encontros, mas no decorrer desse curso ele foi sendo ajustado a partir das demandas nascidas também pela pandemia. Então, nós tivemos, por exemplo, uma aula a mais que foi realizada apenas para orientar as participantes de como realizar os seus registros. Nós tivemos aulas que palestrantes trouxeram os seus temas de pesquisa, traziam músicas, poemas, tivemos muitas aulas assim, emocionantes, que as pessoas se colocavam nos chats, elas abriam os microfones no final para se colocar também, que pudessem falar, e nós vimos a importância do curso, dessa formação. Se as pessoas que participaram, se tiver alguém presente que quisesse colocar também para complementar a minha fala, ou até contrariar a minha fala também, né? É importante nesse sentido, mas a gente achou importante, em todo momento, final de aula, abrir para que as pessoas pudessem se colocar, para a gente ter sempre o feedback de que o curso estava atendendo mesmo as demandas dessas profissionais, a gente estava buscando construir um conhecimento conjunto. Então, era importante ouvi-las ao longo de todo o processo. E dessa forma, nós fizemos, ao longo de todo o curso, abordando a síndrome congênita da Zika vírus, mas não pelo um viés de formação capacitista. Então, estamos capacitando professores para trabalhar com crianças que têm síndrome. Não foi essa a proposta do curso. Foi trabalhar a partir de uma perspectiva histórico-cultural, uma perspectiva que entende esse sujeito como um todo, a partir da sua individualidade também, das demandas que são trazidas dentro do ambiente educacional, como profissionais da educação lidar com esses sujeitos, como agir de modo didático, pedagógico. Então, assim, em algumas falas, em alguns relatos nas entrevistas, nós vimos que algumas pessoas colocaram, eu achei que ia falar um pouco mais sobre saúde. A gente trouxe a saúde, a gente entende que a saúde precisa dialogar constantemente com a escola, mas esse não era o ponto principal ou viés de trabalho do curso, mas era trabalhar, assim, a partir da educação, entender esse sujeito, porque, como nós colocamos, são sujeitos com deficiência múltipla, e sujeitos com deficiência múltipla nós já temos na escola há muitos anos. Muitas das professoras aqui, outros profissionais que estão, já lidam com crianças com a deficiência múltipla há anos na escola. Então, nós entendemos que nós já temos também conhecimentos dentro dessa área, construídos também pelos professores, que podem nos ajudar em como trabalhar de modo positivo para desenvolver plenamente essas crianças também. Atendi, Renata? Preciso falar um pouquinho mais? Pode pedir. Não. Eu acho que sobre o curso foi ótimo. O tema, né, que a gente apresentou para você, que é um resumo bem resumido, né, daquilo que foi a sua pesquisa, é um pouco novo, não no sentido do tema, né, mas no sentido, assim, das nossas formações. A gente, pelo menos não lembro, nos últimos anos, a gente não conseguiu ofertar a formação nessa área da intervenção pedagógica inicial e essencial, né, porque até a temática era muito complexa, né, a coisa da nomenclatura, porque alguns autores dizem que é essencial e alguns, né,
Alguns dizem que é precoce, outros dizem que não é precoce nada, é no tempo certo. Então, assim, nós não conseguimos ofertar, e aí eu acho que o curso ele veio mesmo para balizar, ele veio para dar a possibilidade de que esses profissionais eles pudessem ter instrumentos para receber esse aluno, né? Eu queria até deixar um depoimento, porque a sua pesquisa e a pesquisa da Ju, né, são duas pesquisas assim que me enchem de muita emoção, porque vocês resumiram na pesquisa de vocês todo um trabalho que a Coordenadoria de Educação Especial começou em 2017, porque nós começamos a busca por esses alunos em 2017, e ainda nós não tínhamos nenhum aluno matriculado na nossa rede, né, com a síndrome congênita. E aí nós iniciamos a pesquisa com a parceria com a saúde, né, essa ação intersetorial tão importante que você também abordou e trouxe para a gente. E nós fomos conseguindo dar passos, né, trilhar alguns caminhos. E aí fizemos reuniões nas escolas, as escolas abriram as portas para a gente, convocamos essas famílias que a gente nem conhecia e nem sabia como ia receber. Né? Então, assim, tudo se encaixou no tempo certo. Na medida em que esses alunos foram chegando para serem matriculados, o curso chegou em parceria com o OBE. Né? Então, assim, chegou num momento muito propício. E, a princípio, o nosso desejo era que o curso fosse apenas para os professores que receberiam esses alunos, né? Não sei se você lembra, numa das nossas primeiras reuniões, e aí a gente foi, não, a gente precisa abrir para o professor do AEA. E não, então a gente também precisa abrir para um representante da equipe diretiva. E aí o CPF-PF doidinho com a gente, né? Porque precisava ser em serviço, né? Precisava liberar essas pessoas para estarem disponíveis para esses encontros, 120 horas, né? E aí, assim, não, precisa abrir também para os profissionais de apoio, porque são eles que, a grosso modo falando, né, vão manipular esses corpos, né, tira da cadeirinha, põe na cadeirinha, né, enfim. Então, assim, foi um grande ganho, uma grande conquista. A gente teve, no mínimo, 4 representantes por escolas, né? Teve escolas com mais, porque a escola que tinha 2 AEs, iam 2 professores. A escola que tinha 3 profissionais de apoio, foram os 3 profissionais de apoio. Então, foi um grande ganho para a gente. Eu lembro que o nosso primeiro encontro, acho que tinha quase 80 pessoas, 90 pessoas, né? E aí, e o curso foi um presente para a nossa rede. Então, assim, a sua a pesquisa da Ju trouxe, de fato, um resumo das nossas ações, né? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat totalmente, porque eu estou conectada no celular. O computador resolveu travar hoje. E aí, tem uma colega... Oi? Tem perguntas aqui no chat. Tá. Tem uma colega perguntando se a gente conseguiu mapear esse quantitativo, né? Nós começamos 2019 com 22 alunos, uma média de 15 a 16 escolas, mas hoje a gente já tem mais ou menos uma média de 25 alunos, porque inclusive a gente continua recebendo esses estudantes que inicialmente não foram notificados, porque talvez não tenha nascido com a microcefalia, mas tenha, né, as sequelas da síndrome, tenha, né, a síndrome congênita. Então, a gente está recebendo novas matrículas, inclusive esse ano, deve ter um mês mais ou menos, eu consegui que a gente fizesse a matrícula de mais 4 crianças. Então, elas continuam chegando, né? Continuam chegando na turma de 2 anos, continuam chegando na turma de 3 anos. Então, as mães ainda estão tendo a Zika, né? As crianças continuam nascendo com a síndrome congênita, nós precisamos continuar estudando, né? Então, assim, hoje a gente deve ter uma média de 25 alunos, né, estudantes com a síndrome congênita. E um outro ganho que a gente conseguiu com a matrícula desses estudantes foi que eles chegaram exatamente quando a gente estava realizando o PSS, né? Então, a gente conseguiu dar um suporte com os profissionais de apoio, inclusive com os profissionais de apoio da saúde. Alguns, ao longo do tempo, foram saindo, né? A gente teve profissionais de apoio que passaram para o processo seletivo de professor, e aí a gente acabou perdendo o profissional de apoio,
mas a gente também já está recuperando essa galera para voltar para a escola e poder oferecer o melhor suporte para os nossos alunos. Obrigada, Paty. Obrigada pelo esclarecimento. Deixa eu só complementar a sua fala sobre o iniciozinho dela, sobre a importância da participação de demais profissionais, em um dos registros dos portfólios, porque nós lemos todos os portfólios das participantes, né? Sobre o que elas entendiam que era o curso, sobre a sua trajetória no curso, e uma das participantes falou que ela chegou no primeiro dia porque ela era mãe de uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação, e foi ajudar a colocar a mesa do café. E depois ela foi ficando, ela falou, achei tão legal e fui ficando, e foi assistindo nesse dia a aula, né? O dia da aula que se realizou ao longo na primeira aula presencial lá no auditório. Então, assim, foi um curso que, de início, tinha a ideia de abordar os professores regulares, depois os professores de AE, e foi incorporando outros profissionais que eram importantes, né, no desenvolvimento dessas crianças. E aí, nesse dia de primeira participação, eu lembro que uma pessoa relatou que estava ali e achou o tema tão importante, tão interessante, diferente, ficou. E por que falar sobre essa intervenção pelo olhar, pelo viés da educação? Porque, como você falou, a gente já tem estudos, já tem relatos de estimulação precoce ou estimulação essencial na área da saúde, mas nós precisamos de construções teóricas também que nos embasem, sendo construídas no campo da educação, na área da educação. Claro que nós vamos dialogar o tempo todo com a saúde, nós fizemos isso ao longo da pesquisa, mas nós precisamos nos colocar, enquanto educadores também, enquanto construtores desse próprio conhecimento que nós exercemos dentro da escola, né? Então, acho que essa foi uma das grandes importâncias que o curso, como sendo colaborativo, trouxe para a gente, fazer com que a escola pense a própria escola. Nós temos uma pergunta aqui sobre a questão das sequelas, né? As sequelas, então, são diferentes em cada criança e a comunicação é algo pontual em todos os casos? Por isso a comunicação alternativa? As sequelas, elas são, como eu acredito que em toda deficiência, elas se manifestam de modo muito, muito específico em cada indivíduo, em cada sujeito. Mas tem aquelas referências que fazem com que eles englobem, né, incorporem o mesmo grupo. E então, as sequelas relativas a questões motoras, físicas, sensoriais, elas são encontradas nesses sujeitos, por isso que nós entendemos que eles estão dentro do grupo de deficiência múltipla, porque não é apenas uma deficiência motora, não é apenas uma questão de perímetro encefálico menor do que o que nós normalmente encontramos durante o nascimento das crianças. Não é isso, mas é um conjunto de fatores, de questões motoras, físicas, sensoriais, de comunicação, sim. Então, o que nós temos visto na literatura e nos casos encontrados, registrados, é que a comunicação, a deficiência cognitiva também intelectual, ela é encontrada em muitos desses sujeitos, sim. Então, entendemos que a comunicação alternativa, com estratégias de tecnologia assistiva, também podem nos ajudar a direcionar o trabalho com esses sujeitos. Grande parte, se não a maioria, tem apresentado problemas de comunicação. Temos mais uma pergunta aqui. Essa síndrome é diagnosticada por meio de exames, no caso da ausência da microcefalia? E é possível haver público sem o diagnóstico ainda, dentro da rede? Bom, então, assim, da rede de Caxias, eu não posso dar uma resposta precisa, mas no nosso país e no Rio de Janeiro, nós já temos até algumas pesquisas caminhando nesse sentido de retratar que os números registrados estão bem aquém da realidade. Então, por que a importância de trabalhar isso na área educacional? Porque nós, enquanto professores, talvez sejamos os profissionais que vão identificar essas crianças hoje. Porque muitas dessas crianças nasceram lá em 2015 e 2016, não foram registradas, não estão nas notificações da área da saúde,
mas vão aparecer nas escolas. E é importante que os professores tenham conhecimento não só da síndrome, mas assim, dessa realidade de que crianças com características de deficiência múltipla estão chegando às creches e pré-escolas. Nem todas têm a microcefalia, então nem todas têm, né, a cabeça um pouco menor, o perímetro encefálico um pouco menor do que o tradicional que nós encontramos, mas são crianças que vão apresentar comprometimentos motores, físicos, sensoriais, de comunicação, de linguagem, e muitos deles, se a gente for averiguar o histórico, que é o passo que a gente tem tentado dar, né, de trabalhar de modo intersetorial com a saúde, trazendo a saúde para nos ajudar a identificar se esse público é o público da síndrome congênita do Zika vírus. Porque muitas vezes eles vão chegar para a gente na escola, nós vamos vê-los como deficientes múltiplos, como nós já temos muitos na escola, e quando nós olharmos o histórico dessa criança, investigar como foi a gestação, o que aconteceu com essa mãe, com esse bebê, nós vamos avaliar que elas estão dentro desse quadro de síndrome congênita do Zika vírus, de mães que tiveram a Zika durante a gestação e aí passaram por modo placentário para esses bebês. Eu só queria acrescentar, Glácia, que inicialmente, enquanto nós não tínhamos nenhum estudante matriculado, né, que fosse do nosso conhecimento, com a síndrome congênita do Zika vírus em 2017, a saúde tinha uma média de 35 estudantes notificados. Em 2019, quando nós retomamos, né, a conversa, o diálogo com a saúde e assistência social, nós tínhamos uma média de 60 crianças notificadas e investigação, né? Porque eles ficam em investigação por um longo prazo ainda, né? Até que, de fato, seja um diagnóstico conclusivo. E aí nós tínhamos uma média de 22 alunos matriculados. Há uns 2 meses atrás, na última conversa, a última notificação que veio para a saúde de Caxias, nós tínhamos mais de 158 crianças notificadas, né? Então, assim, é possível que eles estejam na escola e eles não tenham laudo conclusivo e que não tenha sido fechado um diagnóstico, né? Por isso que a gente está sempre atento, e eu tenho muita gratidão aos diretores que estão recebendo esses estudantes quando a gente liga e a gente tenta sensibilizar a escola para acolher, porque você não acolhe só o aluno, você vira rede de apoio dessa família, né? A Patrícia trouxe isso para a gente. E aí a gente encontra crianças, por exemplo, sem as vacinas, a gente encontra as crianças sem o atendimento terapêutico necessário para reabilitação, né? E aí, assim, entra até a questão das sequelas que a Bárbara perguntou, né? As sequelas se apresentam de formas diferentes e elas vão se desenvolver de maneira diferente porque vai depender muito também da atenção e do estímulo que é dado, né? Porque se a criança vem para a escola cedo e ela consegue receber todo esse estímulo, consegue conviver com seus pares, a escola consegue contribuir com a sua função, com o seu papel, o desenvolvimento vai para além das nossas expectativas, né? Os nossos alunos têm grandes potenciais de desenvolvimento, mas se a gente não consegue ser a rede de apoio para essa família nesse momento, de fato, o desenvolvimento fica comprometido, né? A gente está caminhando, engatinhando ainda nessa parceria com a saúde e a educação, mas a gente tem conseguido manter o atendimento desses alunos com a síndrome congênita com esses 2 setores. Semana passada nós estivemos tanto no CCAIC do Jardim Anhangá, quanto na creche Monsenhor Libreloto. Eu quero muito agradecer as minhas diretoras, parceiras, amigas, assim, se não fosse os nossos gestores, não seria possível. Nós conseguimos levar uma equipe do posto de saúde, foi o médico, foi a fisioterapeuta, a assistente social. Quero muito agradecer a parceria com o núcleo multidisciplinar da nossa Secretaria de Educação, as meninas na pessoa da
As assistentes sociais e as psicólogas, né, também têm acompanhado muitos nossos estudantes. Então, assim, a passos curtos, né, mas sempre seguindo, a gente não para um minuto e a gente não para no primeiro não. Quando o diretor manda mensagem para a gente perguntando se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente busca meios para que, de fato, o nosso aluno receba o melhor atendimento. Então, assim, seja na parceria com a saúde, seja na parceria com a assistência social, para retirada de documentos, para que essa família receba o BPC, porque é muito importante para a família receber o benefício de prestação continuada. A gente consegue fazer a matrícula, né? Assim tem sido, com muita dificuldade, mas são muitos os desafios, mas assim tem sido. A gente consegue a matrícula para os outros irmãos da família, né? Para que nenhuma criança fique fora da escola. Então, a gente tem até um lema dentro da secretaria, né, que fora da escola não pode. Então, a gente vira a rede de apoio dessa família. Então, muita gratidão a essas equipes. Por isso que eu digo, né, as coordenadorias dentro da Secretaria Municipal de Educação são a extensão do meu trabalho. Eu não sou nada sem educação infantil, sem a coordenadoria de transporte, sem a coordenadoria de assistência ao educando, sem o centro de pesquisa. Então, a gente tem caminhado assim, né? Então, eu acho que a Patrícia traz com muita riqueza também essa fala sobre as ações intersetoriais. Tem mais alguma pergunta, Glaucia? Não, Patrícia pode complementar também, se quiser falar alguma coisa. Pode trazer os comentários para a gente. Eu só queria complementar o que a Renata está comentando, que a importância da gente pontuar o tempo todo as ações intersetoriais é um modo de movimentar, né, de impulsionar políticas públicas nesse sentido, de trazer isso ao diálogo da escola, porque a gente realmente, às vezes, coloca muita responsabilidade sobre a escola, e a escola tem essas responsabilidades, mas sozinha a gente não consegue fazer tudo. Então, a escola precisa dessa parceria, principalmente em sujeitos com comprometimentos tão graves quanto esses. Então, com comorbidades, com várias outras questões de saúde, para além das questões da síndrome, mas questões associadas, né, que vêm derivadas às condições que a síndrome acomete esses sujeitos. Então, é importante que a gente tenha parceria com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, com neurologistas. Então, a área da saúde precisa, sim, trabalhar com a escola. As participantes do curso trouxeram isso para a gente, assim, de modo muito enfático, que muitas vezes elas se sentem de mãos atadas em alguns sentidos, né, em algumas ações, por entender que como profissionais da educação, elas não têm tanto conhecimento naquilo. Então, assim, é importante que a gente consiga orientação, esse movimento de trabalho dialógico, né, colaborativo com esses outros setores. Nós temos alguns comentários aqui, né, no chat. A gente tem até aqui um comentário sobre incluir, né, na anamnese a pergunta se houve algum caso de Zika, né, na gestação, sobre a gestação, né, perguntando se a mãe, por acaso, teve, né, a Zika e para fazer esse mapeamento, né? A gente tem esse comentário aqui no chat e muitos outros comentários. Deixa eu só complementar, porque um dos dados que a gente tem é que o vírus da Zika ele não é só transmitido pelo mosquito, né? Ele é transmitido também por relação sexual e aí por transfusão sanguínea também. Então, não necessariamente essa mãe, essa gestante, ela contraiu o vírus e por conta da infecção pelo mosquito, mas a transmissão sexual ela também ocorre. Nós vimos alguns registros relacionados a isso também. E aí a gente tem muitos outros comentários. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma previsão de ter outro curso na rede? Aí Renata. Eu acho que essa pergunta é para você, Glaucione. Vamos.
Então, eu acho que com a chegada da especialização, né, eu acho que vai trazer bastante esse cenário para a gente. Eu acho que a especialização é um ganho, uma especialização na área de educação especial, com essa perspectiva inclusiva para a nossa rede, é um grande ganho. Então, eu acho que ela vai, de fato, abordar esses conhecimentos. Aqui, o dedinho. Mamãe. E caso contrário, né, não havendo a possibilidade do curso, da especialização, trazer algo, não ter a possibilidade de trazer algo mais específico, e a gente sentir essa necessidade, a gente vai promover novamente, né? A gente conseguindo agenda com a Márcia, com a Patrícia, com as meninas do OBE, a gente vai trazer o curso novamente. Na verdade, eu acredito que as outras redes também estejam pedindo, né, Patrícia, para que o curso aconteça, porque o nosso curso foi um projeto piloto, né, e com certeza as outras redes também estão pedindo para que esse curso aconteça, mas eu acho que não é algo impossível. Eu só acho que, possivelmente, a gente traga essa abordagem para a especialização. Eu acho, né? No mais, eu acredito que isso fica sob a responsabilidade da nossa diretora do CPF-PF. Com certeza, com certeza. Muitas novidades para 2022. Podemos sim, né, retomar o curso e acho que a especialização vai ser um ganho, com certeza, para a nossa rede. E a professora Márcia já trouxe um spoiler aí hoje, né? Para março de 2022, ó, boas notícias. Nossa especialização está chegando. Quando as inscrições se abrirem, para o pessoal correr, porque vai ser a especialização, ela vai abordar as outras redes também do nosso estado, né? Então, o pessoal já correr atrás, quem quiser, quando a gente começar a divulgação das inscrições, porque a ideia é realmente essa, né? A gente expandir para as outras redes também, para outros diálogos. Muito bom. E eu queria só ler aqui um comentário da professora Sheila, que esteve com a gente também, né, nesse ciclo, na última quinzena, né? Ela trouxe aqui um comentário que eu achei muito interessante. Acolher, escutar e aguçar nossa percepção do todo, para além do que é revelado ali na entrevista. O olhar investigativo e de possibilidades é fundamental. Então, acho muito importante isso, né? O olhar, né? A importância do olhar, que às vezes vai muito além da entrevista, muito além do papel, né? E se nós tivermos a possibilidade de ter um novo curso, com certeza ele vai caminhar juntinho com o relato de experiência das nossas professoras do AEE, que tem desenvolvido um belíssimo trabalho junto a esses estudantes. Assim, um trabalho maravilhoso mesmo, de acolhimento, de escuta, de fato o que a Sheilinha vem trazendo, né? Nós estamos, assim, com professoras maravilhosas, uma equipe maravilhosa recebendo os nossos estudantes. Eu tenho muito orgulho das nossas unidades escolares, muito orgulho das nossas professoras, muito orgulho das profissionais de apoio. Os profissionais de apoio estão, assim, esbanjando conhecimento, dedicação. Tem sido, de fato, um acolhimento muito, muito bacana. Tem sido muito bom, assim, receber. Nós temos aprendido muito com os nossos estudantes, muito. E com os profissionais que as escolas vêm, né, dedicando atenção também, esses profissionais dedicando atenção aos nossos alunos. Então, pedi à professora Patrícia para fazer as suas considerações finais. Não dá vontade de terminar, né? Todo dia assim, né, Renata? Ontem foi assim, segunda-feira também. Não dá vontade de terminar essa conversa, né? Mas queria pedir à professora Patrícia, então, para fazer as suas considerações finais, depois a professora Renata. Então, só reforçando a minha fala de agradecimento por esse espaço.
esse ponto, essa etapa da pesquisa, ela é fundamental, que é a gente voltar para o lugar que nos proporcionou realizá-la, né? Construir todos esses conhecimentos que nós trazemos um pouco aqui hoje, que abordamos ao longo da tese. A divulgação desses resultados, ela não é importante simplesmente para divulgar resultados de uma pesquisa, são dados. Ela é importante retornar para o seu lugar de origem, para a gente mostrar, né, o que foi possível construir junto, o que é possível construir daqui para frente, a partir do que a gente já conseguiu, né, alcançar, mostrar para essas professoras, para essas profissionais da educação, que elas conseguem, sim, construir conhecimento teórico para além da escola básica. Muitas vezes a gente vê a universidade como um espaço distanciado da escola básica, e a nossa ideia é um movimento justamente oposto, de entender que é o diálogo que tem que ser feito, que a pesquisa ela não pode se desvincular da prática. A pesquisa em educação, voltada para os sujeitos da educação, ela precisa o tempo todo dialogar, colaborar com a escola, com aqueles que estão ali diariamente, né, na luta, no combate, no exercício da sua profissão, muitas vezes dentro de desafios e obstáculos enormes, mas que têm sido superados. E nós agradecemos por poder nos colocar nesse lugar de retornar. Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação, a pessoa da Renata, da Glaucione e de tantas outras professoras que contribuíram para que fosse possível essa pesquisa, esse momento também de retorno, de devolutiva, que entendemos que precisa sim acontecer. Agradecemos por todos que estiveram presentes hoje, nos ouvindo, trocando. Espero que de alguma forma a gente também possa ter contribuído com a rede. Agradecemos muito a parceria e estamos aí para as próximas também. Uma boa noite para todos. Obrigada, professora Patrícia. Professora Renata. Ai, gente, tem que acabar mesmo? Ai, é assim mesmo, Glace. Todo encontro, apesar de uma semana bem cansativa, né? Bem trabalhosa, foi incrível a noite de hoje. Quero agradecer muito, muito, muito a pessoa da professora Márcia, ao grupo de pesquisa do Observatório, a Patrícia, com toda essa fala mansa, né? Então, trazendo para a gente tanto conhecimento, tanta coisa boa da sua pesquisa. Para a gente, Patrícia, foi uma honra receber a sua pesquisa, uma pesquisadora com esse nível de conhecimento, né, de entusiasmo, de desejo de aprender ainda mais. Eu vejo no grupo de pesquisa da Universidade Rural que, de fato, a academia caminha com a realidade da educação pública, caminha, de fato, com a realidade da educação básica, né? Eu percebo, assim, que cada vez mais a gente precisa defender esse espaço, que é um espaço legítimo de construção do conhecimento e disseminação de muitas coisas boas, de muitas coisas positivas que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? Então, assim, o observatório, ele caminha, de fato, com aquilo que as redes apresentam de demanda. Talvez pela proximidade da Márcia com as gestoras, né? Porque a Márcia faz questão de estar no grupo das gestoras, e tudo que é dúvida, e tudo que é dificuldade, que é desafio que aparece, a Márcia e a professora Flávia Faisal já abraçam a causa, já propõem uma pesquisa, já propõem uma reunião, já propõem um encontro. Então, eu tenho muita gratidão, uma gratidão imensa ao grupo de pesquisa da Universidade Rural, que sempre respeitou as propostas da nossa rede, sempre respeitou o trabalho da minha equipe, de todas as outras equipes, né? Então, assim, o carinho com que vocês nos tratam, o carinho com que trouxeram o curso para a gente. Então, eu quero muito agradecer a participação de vocês e que esse termo de cooperação seja renovado, essa parceria seja renovada a cada ano, né? Que a gente possa assinar muitos e muitos outros parcerias, outros documentos desses, para que a gente continue mantendo. Eu digo para a Márcia que ela é eterna, ela é uma parceira eterna de Caxias, a Márcia já é nossa, né? Então,
E junto com ela vai trazendo pessoas maravilhosas, né, como vocês, que a gente vai ganhando para a vida. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer as minhas colegas que estão hoje nos bastidores, as nossas intérpretes maravilhosas, Estela, Jane, a professora Glacione, junto com a equipe do CPFF, que também não para um minuto sequer. A gente passa lá na sala, está todo mundo planejando formação, encontro, pedindo intérpretes para que a gente possa tornar as nossas lives cada vez mais acessíveis, para que não fique ninguém de fora. A nossa ideia é essa, para que não fique ninguém de fora. Quero agradecer todas as nossas unidades escolares, as nossas equipes, professores do ensino regular, professores das classes especiais, professores do AEE, todos os personagens que passam pela vida dos nossos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Os nossos motoristas dos transportes escolar, eu gostaria que as equipes levassem o nosso carinho aos motoristas, aos monitores de transporte, porque eles também são atores nesse processo de inclusão, né? E a minha equipe maravilhosa, a Coordenadoria de Educação Especial, não tem ninguém pronto lá, está todo mundo aprendendo, cada dia mais, a gente está se aperfeiçoando em construção, né? Estamos em construção. Então, esse trabalho também não seria possível sem a minha equipe, são elas que me dão essa base, que me dão essa força. Então, muita gratidão. Gratidão à professora Denise Ana, que é a chefe do Departamento de Educação Básica, também uma super parceira, professora Miriam Medeiros, professora Roseli, que é a nossa secretária. Muito obrigada. Obrigada, professora Renata. A professora Renata já agradeceu, né, em nome de toda a equipe da Secretaria de Educação. E eu quero aproveitar para convidar a todos para a nossa live do Centenário de Paulo Freire, que será realizada na próxima sexta-feira, às 15 horas, com a presença da professora Andréa Serpa, da Faculdade de Educação da UF. Então, será uma live comemorativa, né? Comemorando aí o centenário do nosso grande mestre Paulo Freire, e também já preparando aí, já começando, abrindo, né, as lives formativas para o nosso seminário, né? Teremos o nosso seminário de centenário de Paulo Freire no mês de outubro. Então, teremos também muitos convidados, muitas mesas temáticas, né? Salas temáticas virtuais, muita gente boa também que vem aí debater um pouquinho sobre todos os temas da educação, né? Pensando aí, né? E revivendo um pouco também da obra de Paulo Freire e como que tem sido importante, né? Pensar nessa obra no atual contexto que temos enfrentado. Esperançando sempre, né? Pensando aí na pedagogia da esperança, da autonomia, né? Então, a gente teremos aí, né, em outubro também mais um movimento formativo, né? Tivemos agora em setembro esse movimento formativo da educação especial. Quero parabenizar também a professora Renata, né? Falei, Renata, como que a gente vai dar conta de todas essas lives esse mês, né? Mas foi um movimento grande, né? Nós tivemos 5 lives esse mês, esse ciclo formativo, e a gente sabe que para a educação especial a gente tem que realmente fazer a live no YouTube, né? Com a acessibilidade, que é importantíssima. Então, foi assim um grande movimento, e hoje é o último dia, né? De formação com gostinho de quero mais, né, Renata? E com certeza para o próximo ano teremos mais ciclos formativos também, né? Mais trocas e conversas, né? A partir dessas temáticas aí em torno da educação especial. Então, Patrícia, muito obrigada, obrigada o BE, obrigada a professora Márcia e toda a equipe lá do grupo de pesquisa, tá? E aí, até sexta-feira, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada.